Essa esquerda caviar tem que tomar vergonha na cara. Por que me odeiam tanto? Eles te acusam daquilo que eles fazem e te chamam daquilo que eles são. Minorias no Brasil, elas não lutam por direitos, lutam por privilégios. Eu acho que eu sou um homem sensível, né? Meu convidado de hoje é o deputado mais polêmico do Brasil. Pastor, empresário, deputado Marcos Feliciano. Marco Antônio Feliciano. Marco Antônio. Herança da minha mãe, que amava um cantor que chamava Marco Antônio. Não conheci. E escolheu você. Pois é. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu falei que o deputado mais polêmico do Brasil porque tudo vira assunto, né? Qualquer frase sua... Eu só perco pro Bolsonaro, né? O Bolsonaro ainda Será que perde? Ele é o top 5, eu sou o top 4, mais ou menos, né? Bom, polêmica, o que é polêmica? Polêmica é aquilo que divide opiniões. Numa democracia, isso deveria ser a regra e não a exceção. Você ter posicionamento firmado, você ter algo em que você acredita e lutar por aquilo. Mas no Brasil, infelizmente, o politicamente correto tirou a alegria do brasileiro. Você não pode se expressar, você não pode falar. Se você fala alguma coisa que as pessoas entendam que não é o modus vivendi do tempo em que vivemos, você é taxado de 1 milhão de coisas. Eu tenho 1 milhão de carimbos sobre mim, de homofóbico, racista, misógino, estuprador, e por aí vai, 1 milhão de coisas. Tudo porque você simplesmente representa um pensamento que as pessoas gostariam de falar, não tem coragem de encarar, e a outra ala, que é pequena, mas grita para danar, né? Porque a chamada minorias no Brasil, elas não lutam por direitos, lutam por privilégios, e quando elas encontram alguém que elas podem usar como uma bandeira, vamos transformar esse cidadão aí num exemplo, né? Às vezes acabam dando um tiro no pé, como no meu caso. Não me transformaram em exemplo, me transformaram em um mártir vivo do pensamento cristão do século XXI. Vamos aos rótulos que você Eis-me aqui. É acusado. Você é acusado de ser racista. Sim. Mas aí aparecem umas declarações suas e elas são verdadeiras. Você é racista? Vamos à pergunta objetiva, né? Jamais seria racista. Primeiro que, se você dá uma olhadinha para mim, você vai ver traços de todas as culturas em mim, né? A minha mãe é descendente de índio, o meu pai biológico era português, o meu pai hoje, padrasto, é um negro de 2 metros de altura, negro do cabelo branco, e por aí afora. Então, como eu disse, quando você se torna uma incógnita na mente das pessoas que acham que você pode representar algum tipo de perigo, eles te rotulam. Me rotularam por racista por quê? Por quê? Não podendo encontrar nenhuma falha na minha vida parlamentar, quando eu fiquei exposto por causa da Comissão de Direitos Humanos, eles vasculharam a minha vida toda. E eu prego o Evangelho desde criança. Eu tinha 13 anos quando comecei a falar do amor de Deus. Hoje eu tenho 45. Com 13 anos eu já comecei a viajar o mundo. Eu falei em 80 países do mundo, em todos os continentes da Terra. E sou teólogo. Então, logo que surgiu aquela ferramenta, o Twitter, no início, a gente tinha um ponto de encontro. Todos os dias, 3 da tarde, toda quarta-feira, 3 da tarde, você pergunta o que quiser para o pastor Marco Feliciano. E eu dava respostas. E me perguntaram sobre a criação dos continentes da Terra, à luz da Bíblia. Então eu dei um ensinamento à luz da Bíblia. Eu nunca falei de cor de pele, eu nunca falei daquilo que as pessoas me chamaram de racismo. Eu contei. O que a Bíblia fala? A Bíblia que você tuitou? Eu contei a história de que logo após o dilúvio, Noé teve 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. Passou um período e Noé plantou uma vinha, ficou bêbado e ficou nu. E o filho mais novo dele, que era Cão, ou Cã, viu o pai nu, riu da nudez do pai e saiu contando para os outros irmãos. A Bíblia diz que os outros 2 irmãos, Sem e Jafé, vieram de costas com uma toalha e embrulharam o corpo nu do pai para não desonrar o pai. Quando Noé voltou em si e ficou sabendo o que aconteceu, ele mandou chamar o filho dele, Cão, e disse: maldito seja Canaã, teu filho. Ou seja, Noé lança uma maldição patriarcal não sobre o filho, mas sobre a descendência dele, né? Você será escravo dos seus irmãos.
A mão de Deus será sobre os outros e sobre a sua vida será um peso. É o que a Bíblia diz. Aí quando você traça a linha genealógica da árvore de Noé, então de Noé vem Cão, de Cão vem Canaã, de Canaã vem Put, Misraim e aqueles que povoaram a Etiópia. Então dos 3 filhos de Noé nós temos a construção dos continentes da terra, né? Um deles segue a linha dos europeus, etc. Então, da linhagem de Cã vem esse que povoa o continente africano. Então, na época, eu postei um Twitter dizendo assim, que o continente africano é um continente assolado e sofrido, né? Seria por conta da maldição. No entendimento espiritual, porque Deus havia lançado uma maldição sobre... Noé havia lançado uma maldição sobre o seu neto. Só que no Twitter de baixo, eu tinha colocado a cura. Eu disse, isso é o que diz o Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, toda a maldição foi quebrada na cruz de Cristo, como diz Paulo aos Gálatas. Isso foi um ensinamento teológico, é uma vertente. Isso está nos livros de história, isso está nos livros da Igreja Católica, isso está nos livros de todas as religiões. E isso deu a base para te chamarem de racista? Pegaram esse Twitter, pinçaram ele e carimbaram na minha testa, Marco Feliciano é racista. Por que não colou? Não colou porque na sequência eu tive que expor minha família. Aí quando eu coloquei a foto do meu pai, que hoje vive com minha mãe, né, que é uma pessoa que eu tenho profundo respeito. Vive há muitos anos? Já estamos juntos há uns 10 anos. Né? Sou Luiz é um negro de 2 metros de altura, de cabelo branco, né? Tenho orgulho dele. Aí a peça de racismo saiu. Porque a briga política, Leda, com a esquerda é assim. Eles te acusam daquilo que eles são e te chamam daquilo. Eles te acusam daquilo que eles fazem e te chamam daquilo que eles são. Eles me acusam de intolerância, mas eu nunca fui atrás de ninguém para bater, mas eles já me bateram em aeroporto, em shopping center, já picharam a minha casa, já oprimiram minha família. Jura? Meu Deus do céu, eu cheguei numa... Você já apanhou em aeroporto? Tem até o vídeo. Eu apanhando dentro do avião. O movimento LGBT é muito cruel. E essa palavra não é minha. Eu peguei emprestado de Lech Walesa. Você conhece o Prêmio Nobel do Trabalho. Lech Walesa deu, há pouco tempo atrás, um depoimento dizendo que o movimento LGBT são cruéis. Porque questionaram ele, como polonês de um país extremamente católico, o que ele achava do casamento de pessoas do mesmo sexo, e ele disse que para ele a família tem que ser a família tradicional. Ele não pôde entrar em mais nenhum país do mundo onde tem o movimento LGBT. Não conseguia dar palestras, porque eles iam para frente do ambiente onde ele estava, xingavam, oprimiam, e ninguém quer escândalo, e acabaram fechando as portas no mundo inteiro para ele. Ele nunca mais pôde dar palestras. E você é contra o casamento LGBT? Eu tenho um pensamento bíblico. Essa pergunta você tem que me direcionar. Você está perguntando para o pastor ou para o político? Né? Olha, eu prefiro perguntar para o político, então, porque o pastor eu entendo que é a sua opção pessoal, seu direito pessoal, mas o político mexe com toda a população. Depende, eu não sou executivo, eu sou legislativo. Mas é quem faz as leis. Então, mas o legislativo, ele é o voto participativo da população. E ele você representa o segmento que é desfavorável. O segmento que eu represento é um segmento que não apoia o casamento gay por conta da nossa crença e do nosso livro maior, que é a Bíblia Sagrada. O pastor caminha com a Bíblia, o deputado com a Constituição. Então, todas as minhas discussões... Então vamos aos dois. Eu quero que os dois opinem. Nas minhas discussões no parlamento, primeiro eu até aproveito aqui para dar um furo para você, jornalístico. O assunto casamento gay nunca foi debatido no parlamento brasileiro. Nunca. Ponto. Nunca. Por quê? Porque para falar sobre o casamento gay você tem que mudar a Constituição. A Constituição de 88... no artigo 210, parágrafo 13º, se não me falha a memória, diz assim: será reconhecido como casamento a união estável entre um homem e uma mulher. Ponto final. O Constituinte de 88 entende que só pode ser convertida a união estável de 2 pessoas se elas forem homem e mulher, e aí sim converter em casamento. É o que diz a Constituição. Então, para mudar a Constituição, é preciso uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. E mesmo o movimento gay tendo representantes no parlamento, pergunta se alguém tentou levantar essa PEC ou propor essa PEC.
Ninguém propôs a PEC. Porque uma PEC ela tem que ter 1/3 do apoiamento dos deputados para começar a tramitar. Aí o presidente da casa, vai montar uma comissão especial, a comissão especial vai mandar membros de todos os partidos, vai haver o debate, porque lá é a casa do povo, é lá que se muda a Constituição, que se cria leis. Mas independente da Constituição, o senhor há de convir que na vida real é inevitável. Sim. Não se pode ir contra a maré. Sim, só que é lei, então tudo tem que ser feito por força de lei. Se a Constituição diz uma coisa, Leda, e você não respeita a Constituição em um artigo... Não, eu sou a favor de respeitar a Constituição, os outros também não prestam. Mas presta atenção, isso não tem volta, não é? O casamento gay não tem volta. Tem que ser discutido no parlamento. Por quê? Se você vai para a discussão no parlamento, os representantes do povo, eleitos pelo povo, vão falar o que falar sobre isso. E vence na democracia. Então eu vou entrar... A democracia vence no voto majoritário. Quem tiver mais voto, vence. A bancada evangélica vai ganhar essa? Não, nós somos em 503 deputados. A bancada evangélica, nós temos 96, mas a linha progressista é muito grande no parlamento. Só que o movimento LGBT, com medo de ir para o parlamento e perderem a votação, criam então um caos político, ou seja, criam enviam para o Supremo Tribunal Federal um caso, o Supremo cria uma jurisprudência, porque o Supremo não pode criar lei, você sabe disso. Sim. O Supremo cria jurisprudência. Qual foi a jurisprudência do Supremo? União estável pode ser convertida em casamento, sim, para quê? Para que um dos dois seja protegido na morte do outro. Uhum. Duas pessoas criam um patrimônio, estão juntos, não importa se são 2 homens, se são 2 mulheres. Você é homem e mulher, não importa. O outro recebe. Mas para isso já existe a figura pública da sociedade. Né? Mas não. O Supremo entendeu que a união estável de 2 pessoas pode ser convertida em casamento. Ponto. Aí vem o CNJ e entende o quê? Calma aí, se a união estável é constitucional, e na Constituição diz que a união estável de 2 pessoas pode se converter em casamento, o CNJ então cria o casamento civil. Só que tudo isso é revelia da Constituição Federal. Então nós temos hoje um limbo jurídico, insegurança jurídica, porque a Constituição, porque se amanhã depois o parlamento votar uma coisa contrária a essa, como que fica as pessoas que casaram? Ok, então nós veremos no futuro. Mas eu queria tocar num assunto, por exemplo, o casamento gay e a adoção. O Brasil é um país que tem problemas com crianças em abrigos. Inúmeros. Vivendo em condições muito precárias. Aliás, tem problema com a população sem teto, sem casa, sem isso, sem aquilo. Né? Tem problemas de várias ordens. Mas no caso das crianças, especificamente, o senhor é contra a adoção por pessoas homossexuais? Eu vou falar como parlamentar e como quem estudou o assunto. O problema que nós temos no Brasil com a adoção é exatamente a área burocrática. Nós temos hoje na fila de espera 5.000 crianças para serem adotadas. E nós temos 30.000 pessoas na fila querendo adotar essas crianças. Se a gente quebra essa burocracia, não tem criança para todo mundo que quer adotar. Não, mas eu não falo de quebrar a burocracia, eu falo de não ser contra. Já vamos chegar lá. Não só pode ser adotada por um casal. Tem que ser, eu estou numa construção. O que eu penso? Como eu disse, existe a regra e a exceção. Tudo começa pela regra. A regra, aqui eu cito Freud. Freud diz que toda criança, para crescer saudável, ela precisa da figura daqueles que daqueles que geraram ela, ou que sejam pelo menos referência para ela, homem e mulher. Porque nós temos hormônios femininos e masculinos dentro do corpo, todo mundo sabe disso. A mãe é a figura do amor, o pai é a figura da aprovação. Freud diz que quando uma criança cresce num ambiente sem uma das 2 figuras, essa criança terá traumas talvez irreversíveis no futuro. Mas ela terá traumas no abrigo, não terá? Sim, já vou chegar lá, é uma construção. Freud diz isso. Então, pegando uma carona em Freud, o que eu digo? Tem crianças para ser adotada? Tem uma fila de héteros na frente. A regra, um pai e uma mãe querem adotar. Mas terminou de atender essa demanda, os outros entram na fila. Regra e exceção. Homem e mulher vai e adota. Se não tem homem e mulher, tem 2 homens, então... Você acha que homem e mulher teriam prioridade? Sim, porque é a família... Mas por quê? É a família civilizatória, é a família tradicional, é a referência. É a referência pai, é a referência mãe. Existe hoje inúmeros estudos feitos por psicólogos americanos, inclusive, de crianças que cresceram com 2 pais e 2 mães. Tem um depoimento de uma menina americana que é lindo. Ela dizendo assim: eu agradeço as minhas 2 mães.
foram mães perfeitas, me ajudaram, eu as amo, mataria por elas e morreria por elas. Todavia, eu sinto falta de um pai, de uma figura masculina. Eu deveria ter tido uma figura masculina. Sim, mas o senhor acha que viver em abrigo, você acha, vou chamar de você, mas é o que eu estou dizendo. Você acha que viver num abrigo, em condições precárias, seria melhor? Não, é o que eu estou te dizendo, o problema do abrigo é a área burocrática. Se o Brasil quebra a área burocrática, não tem criança para ser adotada mais. Nós temos 30 mil casais héteros na fila querendo adotar. Mas você quer uma prioridade, a fila tinha que ser igual a fila de transplante, não, fila única. Não, veja só, até sobre o transplante, eu estou até trabalhando um projeto sobre transplante em Brasília, para a gente criar essa questão do doador. Por exemplo, se você faz uma opção de ser doador dos seus órgãos, você ter prioridade na fila de doação se amanhã depois você precisar. Entendeu? Ah, tá. E aí você vamos fazer, nós vamos lá, não, pode colocar no meu RG que eu sou a favor de doar caso eu morra. Então se amanhã eu preciso de um órgão, então eu tenho prioridade a despeito do outro que não quis doar. Então tudo passa pela discussão, Leda. A briga minha é que não passou a discussão pelo parlamento. A briga minha é que a esquerda, sábia como é, sabendo que nós temos um Congresso conservador, o Brasil é conservador. 88% da população é cristã. E as bases do cristianismo são únicas. Então, quando você fere isso, você choca uma nação inteira. Então, não se pode fazer isso. Quer mudar a Constituição? Vamos para o parlamento. Aí, lá no parlamento, o deputado aqui, Marco Feliciano, vai representar o povo dele. Se eu perder no voto, perdi. Então, lei não está lá para ser discutida, está lá para ser respeitada. Então fui vencido no voto. A minha discussão é que não levaram o casamento gay para um parlamento brasileiro discutir. E isso é um crime. Como o aborto. Está lá no Supremo Tribunal Federal para decidir sobre o aborto. A Constituição Federal, no artigo 5º, diz que a vida é um direito inalienável. E não diz onde ela começa. Então por que o Supremo vai definir isso? Por que a gente não debate no parlamento? Porque o parlamento, isso não é democracia? É a democracia. Só que ninguém quer trazer os assuntos polêmicos para o parlamento. Porque sabe que... Com medo de perder? Sim, só pode ser esse. Porque se você tem maioria, que medo você tem de levar a discussão para o parlamento? E o senhor, claro, eu acabo chamando você de senhor por causa do pastor. Mas eu vou preferir falar você. Você é contra o aborto, por ser cristão. Eu sou contra o aborto porque eu sobrevivi a um aborto. Eu sou um sobrevivente do aborto. Como assim? Eu venho de uma família extremamente pobre do interior de São Paulo. Orlândia? Orlândia. Nascido, criado e ainda moro lá. Lá eu cortei cana, banhei laranja, algodão, café, tenho a minha caixinha de engraxar sapato até hoje. Família extremamente miserável e pobre. Minha mãe conheceu o meu pai biológico, quando ela pedia esmola na rua. Lá nós temos uma empresa chamada Brejeiro, tem um arroz Brejeiro muito famoso. Sim. Minha mãe ia pedir comida lá. E meu pai era caminhoneiro, se encontraram, ponto, e começaram a namorar. Ela era muito novinha, ficou com ele dos 13 aos 17, e eu nasci com 17, quando ela tinha 17. Nesse ínterim de 13 a 17, ela vai trabalhar com uma senhora, e essa senhora ensina ela a arte do aborto. Minha mãe tinha uma clínica clandestina de aborto. A sua mãe? Minha mãe, com 15, 16. Isso, ela fazia aborto? Ela já deu entrevista para a Folha de São Paulo, na época que eu vi aquele tumulto, né, e eu comentei isso, eles foram lá. Eu perdi chorando. Essa entrevista. É muito triste. Minha mãe tem 63 anos, é uma senhora que não sabe ler, não sabe escrever, muito simplesinha. E ela contou para a jornalista da Folha na época, né? Eu abortava, assim, mas hoje eu tenho arrependimento. Né? Então só eu sei o que eu gasto com a minha mãe, com remédios, por conta dos abortos que ela fez em outras mulheres e pelos que ela fez nela mesma. Eu nasci com a cabeça cheia de buracos da agulha de tricô da minha mãe. Sou um sobrevivente. Então, uma pessoa que sobrevive ao aborto, e perdoa que eu acabo me emocionando, eu não posso ser a favor do aborto. Não terrível essa história. Né? Eu sou um sobrevivente. Né? Então, eu defendo, porque eu poderia ter morrido. E, no entanto, eu sobrevivi, estou vivo, eu sou um pastor, eu tenho milhões de seguidores no mundo, eu tenho 30 milhões de DVDs com mensagens de autoajuda, de motivação, dublados em inglês, espanhol, português, e fiz história ajudando pessoas assim. Então, eu poderia estar morto. E estou vivo. E minha mãe está viva, minha mãe é minha heroína. Sou apaixonado por ela. Então, por isso eu sou contra o aborto. A Bíblia fala, eu não sou uma profunda conhecedora da Bíblia, não, mas a Bíblia fala em perdoar
o pecado, ou perdoar o pecador? O pecador. Perdoar o pecador e odiar o pecado. Isso, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Chega a ser filosófico, né? Pois é complicado isso, né? Deus, no caso Deus não aceita, Deus não quer que você pratique o ato, Deus não quer que você mate alguém. Todavia, Ele ama você, ainda que você mate alguém, porque você é filho. Eu lembro que uma vez eu assisti a entrevista daquele maníaco do parque, logo naquela época, e a jornalista naquele Aqui Agora, né, era muito brava, todo mundo revoltado, e ela foi entrevistar a mãe do maníaco do parque. E ela disse assim: como a senhora se sente tendo dado à luz a um monstro? A mãe começou a chorar, uma senhorinha também disse assim: não chame meu filho de monstro, ele é meu filho, eu carreguei ele dentro de mim, ainda que ele é meu filho. Então, se nós seres humanos temos esse tipo de piedade, imagina Deus. Então Deus ama todos, Deus abraça todos, Deus traz todos para perto dele, independente do que a pessoa fez ou faz. Esse é o pensamento cristão. Daí, Leda, eu não admito as pessoas pegarem um pastor ou um padre e rotular gente de fundamentalista, de malditos, de perseguidores, de odientos. Eu desafio qualquer pessoa a encontrar um dia que eu tenha levantado a voz para uma pessoa que tenha vindo me bater, brigar comigo. Meu temperamento é de paz, sempre foi. Tanto é que eu consegui sobreviver às perseguições de 2013 e quando você foi nomeado para o Conselho de Direitos Humanos? Para a Comissão de Direitos Humanos, não foi fácil, porque eu tive que enfrentar a esquerdalhada toda, PSOL, PCdoB e PT, mandando meninos lá para dentro da minha sala, pulando, gritando, xingando, fumando maconha dentro do parlamento. É uma coisa horrível. E eu só consegui vencer porque eu apanhei calado. Eu costumo dizer que eu não sei bater, mas penso no homem que aguenta apanhar. Você aguenta apanhar? Aguento. E foi assim. Você aguentou quanto tempo apanhar lá? Foram 3 meses, foram 90 dias de Jornal Nacional. Foi pancadaria, né? Eu dei entrevista para mais de 60 países do mundo. Eu virei não era um Marco Feliciano. Era um conservador num país que ninguém acreditava mais que tinha algum tipo de conservador nele. E quando eu venho e digo assim: não, esse é o meu pensamento, vocês têm que respeitar o meu pensamento. Isso é democracia. Tentaram me tirar da comissão e não deram conta, né? Porque ainda existem regras dentro de uma democracia. Como é que terminou essa história? Você renunciou? Não, terminou numa reunião foi muito engraçado, porque nós estamos numa reunião com o Colégio de Líderes, né? Era Henrique Alves, que hoje está preso, que presidia. E estavam lá 27 partidos. Dos 27 tínhamos lá 24 que eram contra mim e só 3 que me apoiavam. E eles iam começar a falar, e eu pedi a palavra antes de todos, e o presidente deixou. E eu comecei o discurso assim: senhor presidente, houve aqui nesse mesmo parlamento, há muitos anos atrás, um grande parlamentar, que inclusive foi cassado e perdeu o direito de falar, porque embora ele vivia numa democracia, foi cassado por pessoas que não amavam a democracia. E esse homem foi o senhor seu pai. Ele tomou um choque, o Henrique Alves, que ele achou que eu não conhecia a história. Eu digo: porque hoje vocês me trazem aqui para tentar caçar uma pessoa que não tem um processo na justiça. Eu sou um pastor. Quem inventou essa história de cultura de direitos humanos foi um pastor como eu, Martin Luther King, que era pentecostal da mesma linha teológica que eu. Que se você cravar a história de Martin Luther King, você vai ver que ele também tinha receios contra o casamento gay e outras coisas mais, porque era o pensamento da época, e não era só ele, era o pensamento da maioria. E por que eu não posso presidir essa comissão? O que me impede? Aí sentei, fez silêncio, daqui a pouco eu passei a ter 24 do meu lado e só 3 contra. Inverteu tudo. Eles falaram: não, o deputado está certo, isso aqui é democracia. Ou a gente protege a democracia como um todo, ou acabou a democracia. Ou senão nós vamos ter aqui a ditadura de uma minoria. Aí o Zé Guimarães, do PT, que era o líder do PT, aquele que o assessor foi pego com dinheiro na cueca, levantou, irmão do Zé Genuíno, e deu de dedo no meu nariz assim: você é uma vergonha para o parlamento. Aí foi a primeira vez que subiu sangue nele, eu fiquei cego. Eu levantei, dei um tapa na mesa e disse: senhor presidente, eu vou renunciar à Comissão de Direitos Humanos, mas eu quero fazer uma proposta. Eu renuncio desde que o irmão do senhor José Guimarães, que é José Genuíno, que está condenado no processo de mensalão, mas ocupa uma cadeira na comissão mais importante da casa, que não é a minha, que a minha é a pior de todas. Ele ocupa uma cadeira na Comissão de Constituição e Justiça. Ele e João Paulo Cunha, se os dois deixarem a Comissão de
Constituição e Justiça, eu deixo a Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que foi Deus que me iluminou, porque saiu do nada. Eu não preparei isso. Quando eu falei isso, fez-se silêncio na mesa, o presidente olhou para a cara de todo mundo, bateu o martelo e disse assim: gente, está encerrada a comissão, o deputado continua como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Aí o William Bonner, à noite na Globo, quando ele contou isso, eu passei de algoz a começar a ser observado. Disse: calma aí, esse moço tem conteúdo, ele não é só um pastor de igreja, ele é preparado, ele tem intelecto, e mudou a história. E você estudou teologia, você fez pós-graduação? Eu tenho mestrado e o doutorado numa universidade americana, né? Então, sempre na linha da teologia. Sempre na linha da teologia. Então, quando você estuda teologia, é impossível estudar teologia e não estudar política. O primeiro maior ministro da fazenda do mundo foi um religioso, José do Egito. Teve até filme sobre ele. Ele conseguiu tirar o Egito do caos de uma fome de 7 anos que viria. Nós temos um Daniel, o profeta Daniel foi um sátrapa, né, na época de 3 reis: rei Dario, rei Beltesazar, isso do Império Babilônico, que foi o maior império da história, e era um homem que temia Deus. Nós temos Jesus sendo amigo de José de Arimateia, um senador da República. Nós temos Nicodemos na Bíblia, o homem do Sinédrio, que foi José de Arimateia, que conseguiu tirar o corpo de Cristo para ser colocado dentro de uma tumba. Então, a religião e a política podem caminhar juntos, desde que uma respeite a outra, né? E no nosso país, Leda, mentem muito. Por exemplo, todas as vezes que eu vou falar qualquer coisa assim: o Estado é laico, deputado. Como? Se eu não soubesse. E como? Isso passando uma mensagem mentirosa para as pessoas de que o Estado laico, você não pode falar sobre religião. É o contrário. Não, falar você pode, você não pode conduzir, contratar só pessoas religiosas, discriminar os outros, você não acha não? Por exemplo, que o Crivella, o pastor, bispo Crivella, não é pastor, né? Ele é bispo, está fazendo no Rio um trabalho muito ruim. Eu acho que é um desserviço à igreja, porque ele está fazendo um trabalho tão ruim que acaba que todo mundo fala: porque ele é bispo. Então, mas aí, veja, você tocou num assunto interessante, Leda. Esses dias eu sentei com a minha assessoria para ver se a gente conseguia criar um projeto de lei para sanar uma injustiça que tem no Brasil. Toda vez que sai uma matéria, uma manchete, sai lá: homem atropela um cachorro e mata o bebê que estava com a mulher. Sei lá, só sai o nome do homem. Homem atropelou uma mulher que tinha um bebê e um cachorro. Todo mundo se revolta. Aí, sei lá, mulher é pega com tráfico de droga. Ponto. Quando essa pessoa é evangélica, sai a fé dela junto na matéria. Pastor atropela mulher com cachorro. Mulher missionária evangélica é pega com drogas. Por que a minha fé tem que ser... Você acha que há uma discriminação em relação à sua fé? Já ouviu aquela lendazinha, aquela máxima antiga: água mole e pedra dura? Tanto bate até que fura. Você vai mandando uma mensagem subliminar para a mente das pessoas, e daqui a pouco acontece o que acontece no Brasil. De tanto a Rede Globo falar que as igrejas evangélicas roubam, todo pastor tem um rótulo de ladrão. E todo mundo sabe que a briga da Globo é com a Record, porque é briga comercial, não é briga religiosa. Mas como é que você destrói o seu inimigo? Botando um carimbo na testa dele. Crente rouba, pastor faz isso. Será que todo pastor rouba? Será que todo pastor não presta? Não pode ser verdade. Tem gente. E quando eu falei do Crivella, não quis dizer que ele rouba, não. Quis dizer que ele é incompetente mesmo. Eu tô falando da esfera religiosa. Não tô falando ele que está provando a incompetência dele, eu não tenho nada com isso, eu estou vendo. Lá, inclusive, ele é bispo afastado. Então, lá ele é só político, ele não é nem bispo, ele é só político lá. Mas não se comporta como tal. Eu estou dizendo quando as pessoas postam na fulano de... Qual que é a religião? Você acha que é uma discriminação? Qual que é a religião do Alckmin? Qual que é a religião do Aécio? Ninguém sabe. Agora, pastor Everaldo. Pastor Everaldo. Mas ele usa isso no título dele. Na urna aparecia pastor Everaldo. Pode ser nome? Tem seu filho ali gosta de corrida? Um dos maiores líderes de Fórmula 1 era um pastor. O nome dele era Pastor. Não, eu conheço pessoas com sobrenome Pastor. Então, mas o que eu quero dizer é isso. Toda vez que fala de evangélico, Você fala como em tom de discriminação. Discriminação. Agora eu queria saber uma coisa. Você tem uma filha, né, que na internet pesquisando sobre você, tinha vários elogios à beleza dela, inclusive. Eu tenho 3, são 3 lindas meninas. A mais velha, de fato, é muito bonita, a Karen.
Ela tem 20. Karen, Karen, Kathleen e Camille. Karen tem 23, Kathleen tem 16 e Camille tem 15. E como é que você educa essas meninas nesse mundo moderno com a sua religião como norte, né? O seu norte é a sua religião, né? Sim. Veja só, como eu sou religioso desde criança, eu fui coroinha na Igreja Católica. Você já foi católico? Fui católico na paróquia Cristo Rei. Padre Ângelo, que hoje, se não me falo a memória, é bispo lá na Diocese de Franca. Foi meu padre. Eu tinha vocação, né? Se eu não fosse pastor, eu teria sido padre. Mas ia ser um padre do barulho, né? Ia ser um padre do barulho. E quando eu venho para a igreja bem cedo, me converto, conheci minha esposa na igreja, casamos, então a cultura na cristã, igreja evangélica, pentecostal. A cultura evangélica, a cultura cristã é muito linda em questão de família, a família é muito unida. E nós ensinamos a criança no caminho que deve andar, conforme disse Salomão. Isso é um texto de Salomão no livro de Provérbios. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer, nunca se desviará dele. Você lembra do Bradesco antigamente? Tinha a Cidade de Deus, chegava aqueles envelopes e vinha esse versículo: ensina o menino no caminho que deve andar, quando ele crescer não se desviará dele. Quando você ensina o seu filho a educação que nós recebemos, não precisa ir muito longe, não precisa ser nem religioso para isso. A minha safra, a sua safra, a safra anterior à nossa, eram pessoas que tinham respeito pela família. Pai e mãe era tudo pra gente. Então, o que pai falava e mãe falava era o norte. Uma criança não tem condições dela escolher o que ela quer, e ela não consegue ter noção do perigo, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Então, pai e mãe ensina. Quando você ensina a criança, minhas filhas vão para a igreja todo domingo comigo. A mãe vai mais do que eu, porque no meio de semana. Então elas passam 2, 3 vezes por semana ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a amar o próximo como a si mesmo, aprendendo a guardar o seu corpo, aprendendo a se respeitar e respeitar o próximo. Essa criança sempre vai ser diferente. Na escola... A mais velha já casou? Ainda não. Na reunião de pais e mestres, as professoras sempre diziam assim: olha, as suas filhas são diferentes de todas na classe, né? Só que eu fiz uma coisa com as minhas filhas, Leda. A minha época de religião... Você tem um bom diálogo com elas? Muito. A minha filha mais velha diz que eu sou amigo dela. Ela entra comigo na madrugada porque ela mora aqui na capital, ela estuda aqui, né? E ela entra pela internet, me questiona, me confidencia sobre namorado. Eu sou amigo delas, sou amigo das minhas... Aliás, eu ajudo elas a se vestirem, porque elas dizem que eu tenho bom gosto. Então elas compram roupa e falam: papai, dá uma olhadinha na minha roupa. Então eu que acabo escolhendo essas coisas também, né? E você entende de moda? Não, eu acho que eu tenho bom gosto. Não entendo de moda, mas tenho bom gosto, né? Então quando eu vejo as crianças, o que eu fiz com as minhas filhas? Eu dei a elas um ensinamento diferente do meu, porque eu venho de uma religião extremamente ortodoxa, rígida. Na minha época de igreja, eu já não podia colocar short, eu não podia ir no cinema, eu não podia assistir televisão, porque a igreja tinha alguns dogmas antigos que vêm lá da sua fundação, né? E então eu venho de um lugar extremamente, tudo é pecado, tudo é errado, tudo não pode. E aí eu sofri muito com isso. Eu saí da igreja um período, eu voltei para o mundo das drogas. Foi um inferno na minha vida. Você usou drogas? Fui drogado, fui drogadito. Jura? O que? Maconha, cocaína? Maconha, cocaína. Experimentei LSD uma vez, né? Isso quando? Quando eu tinha 13 anos. 13 para 14. O menino engraxate, ligado a essa época? Era porque eu morava num bairro extremamente pobre e a miséria atrai miséria, né? Meus amigos mexiam com isso e acabei me envolvendo com eles, né? Por causa dessas questões. Aí eu saí da igreja com 16. Quando eu saí da igreja, eu voltei para as drogas de novo. Então fico até uns 17 anos e meio. Passei 1 ano e meio, fui ao fundo do poço. Por quê? Porque a igreja, ela oprimia demais, ela me sufocava. Imagina um adolescente com seus hormônios aflorando, a curiosidade inata de querer ver a vida, e de repente você não pode nem ver televisão. E eu sempre fui questionador. E eu questionava meu pastor: por quê? Me mostra na Bíblia. Então ele acabava me chamando de rebelde na igreja, né? Um revolucionário dentro da igreja, né? E isso me tirou da igreja por um tempo. E quando eu voltei e quando eu casei, eu comecei a viajar o mundo. Ao viajar o mundo, eu conheci a fé evangélica em países
onde a fé nasceu antes do que a nossa aqui. Por exemplo, chego nos Estados Unidos da América, vou numa igreja pentecostal linda, e lá as mulheres se pintam, se maqueiam, cortam o cabelo, os homens usam barba, vão para a igreja de bermuda. E eu falei, mas por que eles podem e a minha igreja é a mesma, é a Assembleia de Deus, só que nos Estados Unidos é de um jeito e no Brasil do outro? Eu comecei a me questionar. Comecei a chegar em casa e a minha filha uma vez falou, papai, eu queria colocar um brinco. Pela nossa igreja não podia. Minha esposa não queria. Aí eu sentei com a minha esposa, peguei meus vídeos, falei, olha aqui, essa mulher usa brinco e ela serve a Deus como a gente. E você conhecia esses países palestrando? Palestrando, pregando. E aí eu consegui convencer a minha esposa. Então eu falei, nossas filhas vão colocar brinco. Aí quando chegou na igreja, dava um choque. O pastor de cima do púlpito dava umas broncas. Uma filha do pastor usando brinco, disse, minha filha, da minha filha cuido eu. E comecei a questionar, peitar. Então eu criei para minhas filhas um estilo de fé como a minha, mas com liberdade. Eu falei para elas um ensinamento. Você modernizou. Eu dei a elas um ensinamento, porque a igreja quer que você seja luz na luz. Aqui, nós temos aqui 4 luzes acesas. Se acender mais uma, a gente nem percebe, porque luz na luz não brilha. Agora, a luz nas trevas brilha. Então eu ensinei minhas filhas, vocês têm que mostrar o cristianismo, é quando vocês vão num restaurante. Chegou a comida, todo mundo bebendo, vocês não bebem. Na hora da comida, antes de comer, chame seus amiguinhos para curvar a cabeça e agradecer o Papai do Céu pela comida. Isso é ser diferente. Então vocês vão num bailezinho com os amigos, seja luz lá dentro. Deus não é contra você dançar, Deus não é contra você ser feliz. Deus é contra você praticar os erros, os pecados, ir para as drogas, se prostituir. Então eu comecei a mostrar para as minhas filhas que era possível servir a Deus com liberdade e continuar sendo apaixonado por Ele. Então minhas filhas me amam por isso. Então a minha mais velha mora sozinha aqui, né? São muito lindas, as 3 são lindas, né? Então consegui passar isso para elas. Elas dizem que eu sou o herói delas. Bom isso, né? Isso é você teve heróis? Vamos entrar numa outra área da minha vida. Eu sempre tive vontade de ter heróis, mas não tinha condições nem de comprar um bonequinho. Por isso hoje eu tenho uma coleção de quase 3.000 bonecos de super-heróis. Jura? Tem He-Man, tem tudo? Tem de tudo. Tem esqueleto. Eu só não consegui um He-Man, eu consegui um esqueleto, porque eu procurei, tem até no eBay, né? Fiz um pedido, não chegou. Mas eu tenho de todos os que você possa imaginar. Da turma do esqueleto eu tenho o Adam, que era o He-Man, né? Eu tenho o Adam, eu tenho o esqueleto e eu tenho o pai daquela moça que agora esqueci o nome. Mas chama a namorada do He-Man, que eu esqueci. Então, é a Tila. Tila, o pai da Tila, que usava aquele capacete, o mentor. Eu tenho mentor, pronto. Rapaz, você é novinho, como é que você sabe disso? Então, eu tenho os Flintstones. Você tem 3.000 bonequinhos? Quase 3.000 bonecos, eu coleciono. Que maravilha. De vez em quando eu posto no meu Facebook, aí o pessoal vai à loucura. Essa semana chegou pra mim o Hellboy, chegou pra mim o Chuck, o boneco assassino, uma miniatura desse tamanho. Tem um site chinês que vende essas coisas. Que então, maravilha. Só que são heróis lúdicos, né? Mas na minha caminhada eu encontrei um herói de verdade, que foi Jesus. Ele pra mim é o cara. E conta outras, mas esse eu já tinha percebido que ele pra você é o cara. Eu só sou o que sou hoje, a vida que eu tenho hoje. Imagina, um menino sem pai, criado numa família desestruturada, todo mundo cortando cana. A gente morava em 12 pessoas em 2 cômodos. Então era tudo muito difícil. E aí, com 13 anos, eu tô drogado. Minha mãe não tinha tempo para cuidar de mim, coitada, trabalhava igual uma condenada. Então, de repente, eu vou para uma igreja através de um assovio. Um moço que trabalhava comigo assoviava uma música e me arrepiava todo. Eu falei, que música é essa que você assovia e me arrepia? Aí ele cantou um pedaço da música para mim. Que música é essa? Deus está aqui. É linda. Você sabe até hoje? Vamos ver se eu estou com a voz rouca. Ele diz assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Essa música entrou dentro de mim, eu tive uma crise de choro. Foi copiosa, quando eu começo a falar, minha voz embarga de novo. Então eu chorei muito. Você é um homem emotivo, né?
Eu acho que eu sou um homem sensível, né? Acho que, não sei se o sofrimento da vida, não sei se por ter nascido em outubro e ser do antigo signo de Libra, né? Porque agora meu signo é de Leão, Leão da tribo de Judá. É uma brincadeira que a gente faz na igreja. Eu não sou mais de Libra, agora eu sou de Leão. Que Leão? O Leão da tribo. É 12 de outubro você, né? O leão da tribo de Judá é Jesus, né? O símbolo de Israel é o leão da tribo de Judá. Então Jesus é o leão da tribo de Judá, porque ele vem da tribo de Judá. É uma brincadeira que a gente faz, né? Então eu sou muito grato a Deus. Deus é tudo que eu tenho. Tire tudo que eu tenho, só não tire. Deus te ajuda Jesus te ajuda nos processos? Olha, eu acredito que ele é o meu maior advogado. Aliás, a Bíblia chama ele de advogado, Leda. Quantos processos você tem? Eu já tive uns 20, eu tive 24. 22 processos já arquivados, graças a Deus. E no Supremo? Todos por unanimidade, né? Todos. Inclusive de racismo, de homofobia, misoginia, de tudo que você possa imaginar. E hoje eu ainda tenho 2, que é um mais recente, que foi do Caetano Veloso. Né? O Caetano me processou. Ah, tem essa história do Caetano. Você realmente acredita que o Caetano é pedófilo? Eu não disse que ele era pedófilo. Nunca disse isso. Ah, não? Não. Da onde saiu isso? O Caetano sempre me alfinetou em muito, inclusive na Comissão de Direitos Humanos. Deus deu um tapa de luva de pelica no rosto dele. Não fui eu, não, foi Deus. Porque o primeiro ato que eu consegui na Comissão de Direitos Humanos foi levar uma comissão lá para dentro da cidade dele, onde ele nasceu, que eu esqueci agora. Santo Amaro da Purificação. Santo Amaro da Purificação. E conseguimos, junto ao Ministério Público, uma indenização para as pessoas daquela cidade. E há 20 anos eles procuravam ajuda na Comissão de Direitos Humanos e ninguém nunca deu. Mas qual era a questão lá? A questão lá foi que a empresa de cimento liberou uma substância química no subsolo e contaminou o Rio Subaé. E contaminou muitas pessoas. E contaminou o Rio Subaé. Essas pessoas nunca tinham recebido atenção da Comissão de Direitos Humanos, onde lá a atenção do Ministério Público. E o primeiro ato que eu consegui como presidente da Comissão de Direitos Humanos é levar uma equipe lá, uma comissão lá, fizemos um movimento e deu resultado. E o Caetano foi um dos que mais lutou para que eu não assumisse a Comissão de Direitos Humanos. Porque ele como cantor, ele como artista, ele é um monstro sagrado, né? Ele é o ó. Mas quando ele se mete na vida política, ele é de esquerda, extremamente assumido. E a esquerda é assim, ou você pensa como eles ou você não existe. Não respeita o seu pensamento. Então ele me ofendeu inúmeras vezes, não foi uma nem duas. E quando o Parlamento Alto, que é o Senado, votou um projeto dizendo que o crime de estupro torna-se imprescritível, isso incluindo o estupro de vulnerável. E o que é o estupro de vulnerável? De menor. Menor de 14 anos. Eu peguei matérias, justo naqueles dias, eu peguei uma matéria numa revista, Caetano, como que ele tivesse orgulho de ter tirado a virgindade de uma moça de 13 anos de idade, uma menina de 13 anos de idade. Depois, 4, 5 anos depois, ele casa com ela. Todavia... Sim, está casado até hoje. Ela era tiete, ela vivia atrás dele em todos os lugares. Tem brigas deles, eles separaram. Sim, voltaram, separaram, mas voltaram. O caso não é isso. Mas essa é a questão deles, inclusive. Né? Só depende deles. Mas o caso é o seguinte, como ele é um representante do povo também, porque ele é um artista, quando ele diz que ele se orgulha de ter tirado a virgindade de uma menina de 13 anos de idade, e isso é crime. E o Supremo diz que é um crime imprescritível. Se é um crime imprescritível, não importa se você casou, se você teve filho com a pessoa, você tirou a virgindade de uma criança de 13 anos de idade. Uma criança que não tinha capacidade de entender. Porque o que a lei diz é o seguinte, a criança de 13 anos não pode ter conjunção carnal porque ela não tem noção do que está fazendo. Ela não sabe o perigo, ela não sabe o que pode acontecer. É o que a lei diz, não sou eu que digo. Você gosta de um vespeiro, né? Fala a verdade. E eu toquei nesse assunto, porque eu queria trazer o assunto à baila. Isso ainda vai chegar no Congresso Nacional, porque saiu do Senado, vai para o Congresso. No Congresso, quero ser, se não o pai da matéria, é o tio dela, porque eu quero discutir isso. Quero discutir esse assunto. Então, se o crime é imprescritível, então quer dizer, faz assim, você tem uma filha de 13 anos de idade, vem um cidadão aí na rua qualquer, estupra sua filha. Ela não tem noção do que está fazendo. É crime, não é crime? Aí ele diz assim, não, Leda, mas eu vou casar com a sua filha. Aí deixa de ser crime?
É uma questão, tanto é que na resposta, aí o Caetano entrou. Ele está te processando? Entrou com uma queixa-crime dizendo que eu caluniei ele. Então eu estou entrando com uma reconvenção. Ele tem que provar que eu caluniei ele, porque está na imprensa. Então, são reportagens dele. Ele diz que manteve relações sexuais com uma menina de 13 anos de idade. Está escrito isso. Ele deu depoimentos. Ela confirmou isso na revista Marie Claire. Então que crime eu cometi? Eu só coloquei um Twitter e falei assim, será que... a questão foi essa. Já que o Supremo aprovou que o crime de estupro ele é imprescritível, estupro de vulnerável, a PGR, Procuradoria-Geral da República, não deveria investigar o caso de Caetano Veloso? Ponto. Aí ele se doeu, foi pro processo. Eu só não entendo assim como é que o Caetano, né, que lutou tanto pela liberdade de expressão, tanto pela democracia, processa qualquer um que fale qualquer coisa contra ele. Qualquer coisa. Tentaram fazer a biografia dele, ele foi com processo para cima de todo mundo. Você protestou? Você já processou alguém? Se eu processei. Porque as pessoas falaram mal de você, falam muito mal de você. Muitos. Você tem noção disso, né? Que você, assim, vou falar, #ponto falei. Você é o mais odiado do show business, você sabe disso, né? Porque eu falo verdades. Porque eu represento um pensamento que para eles está morto. Porque eu sou um cristão e atuo com o cristianismo com a luz da Bíblia. Eu não abro concessões. A Bíblia não é um livro que você pensa lá e dá cá. Não é relativismo. O cristianismo não é um relativismo. O cristianismo é uma religião séria. E para mim é a solução do mundo, inclusive da Europa, que hoje, por estar sendo descristianizada, cai dentro de um limbo, abrindo caminho aí para um crescimento agigantado do mundo muçulmano. A Europa está islamizada, todo mundo sabe disso, por causa da falência do cristianismo. O cristianismo, Leda, não é só uma religião, é uma filosofia. O moral judaico-cristão vai além da religião. É o respeito, é a paz, é o amor. Então, é muito complexo isso. Do show business que você diz, eu tenho muitos do show business que gostam de mim, inclusive. Eu gravei música com o Eduardo Costa, por exemplo. Nós gravamos uma música sertaneja muito bonita, inclusive. Então, esses que você é cantor? Eu tenho 3 CDs de música gravada. Tem 18 livros, eu levei um susto quando eu li isso. 18 não, hoje são 21 já. Meu Deus. 21 Você sabe que a única pessoa que eu entrevistei, que eu nunca acertei o número de livros na vida, foi um escritor da Academia Brasileira de Letras, já morreu, o professor Josué Montelo. Eu nunca acertei, porque toda vez que eu entrevistava, eu falava assim, ele está lançando o número 165, ele dizia, não, já é o 170, entendeu? Eu nunca acertei. Então com você também eu não acertei. Eu li 18, na internet já são 21. E você mesmo escreve? Que horas você faz tudo isso? Eu durmo muito pouco. Quantas horas? 4? 4, 5 horas por dia. Jura? E fica bem? Ótimo, perfeito. E escrevo muito. Eu sou muito elétrico. Eu sou muito elétrico. Então eu canto, prego, escrevo, parlamento, sou pai. Eu só sou ruim de cozinha, não sei cozinhar nada. Nada? Nada. Morre de fome? Eu sei fazer um miojo daquilo. Então tem uma maquininha hoje em dia de cozinhar ovo. Você pode comprar essa maquininha, que é muito prática. Eu sou bom para fazer ovo. Ah, é? Eu não estouro a gema. O ovo te salva. Perfeito. O ovo te salva, então. Salva, dizem que é o alimento mais perfeito do mundo, então você está salvo. Inclusive um alimento que reflete sobre Deus, sabia? Porque assim como Deus é, o ovo é. A fé cristã, nós cremos que Deus ele é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 em um, não são 3 deuses. É um único Deus que se manifesta de 3 formas. Às vezes como Pai, às vezes como Filho, às vezes como Espírito Santo. O ovo, ele tem 3 elementos. Ele tem a casca, a gema e a clara. Né? Tudo em um lugarzinho só. Já usei isso como pregação, inclusive. Né, para falar, todo mundo quer entender a Trindade. Quando você está com fome, você pega um ovo e fica filosofando. Como pode ter uma casca aqui, uma gema e uma clara? Não, você quebra como ponto final. Então Deus é assim. Né? Então voltando ao show business, eu processei uma vez o pessoal do Porta dos Fundos. Né? Tanto é que do Vivier me odeia, né? E eu não odeio ele, eu acho ele para mim, como ele é caricato, é humorista, né? Todo humorista tem aquele dom maravilhoso que é o dom do palhaço, né? E eu admiro o palhaço, né? E aliás, são tão inteligentes que às vezes eu acho que os neurônios entram em conflito e extrapolam o limite
né, do que é humor e do que é tocar na vida de pessoas. Por exemplo, quando ele falou mal de você? Não, ele fez um vídeo. Não, nós já tivemos debates, inclusive na Jovem Pan. Tem um debate na Jovem Pan, se você digitar, você vai encontrar eu e do Vivier, e ele ficou em silêncio, que não conseguiu contra-argumentar comigo. Ele fez um vídeo de Jesus e ele colocou o anjo Miguel, arcanjo Miguel, como sendo amante de Maria, dizendo que o menino Jesus está no ventre de Maria, não é filho de Deus, que Maria traiu José com um anjo. Então sabemos absurdos que extrapolam o humor, né? Eu cheguei a dizer que eu citei o Código Penal, artigo 208. Você processou ele? Processei ele, foram 2 processos. E qual foi o resultado? O resultado foi o que eu queria. Eu queria que viesse à tona para as pessoas verem que ele estava extrapolando. Hoje eles têm dificuldade de postar coisas sobre isso. Com a justiça, para mim, se você matar uma pessoa, você vai ganhou ou perdeu? Eu não me lembro como é que foi o caso. Não me lembro, eu acho que não me lembro, sinceramente não me lembro. Eu queria tocar num assunto que a gente não tocou, a gente falou dos gays, falou dos negros, mas a gente não falou das mulheres. Sim. E as mulheres têm uma questão tem uma declaração sua, não sei se é verdade, porque também já não sei se é fake news, ou se é verdade, porque nesse tempo de fake news a gente também fica sem saber, né? Que você acha um absurdo que a mulher tenha os mesmos direitos do homem, que a parcela da mulher fica anulada quando ela trabalha e é mãe. Eu não sei, veja só, isso aí parece que saiu num jornal em Curitiba e alguém escreveu um livro e colocou isso como sendo uma declaração. Eu nunca disse isso. Eu já te falei aqui. Então, se a gente for falar da questão da mulher, você foi criado pela sua mãe, criado por uma mulher. Eu moro numa casa hoje de mulheres. Eu tenho minha esposa, minhas 3 filhas, a minha sogra mora na minha casa. Nem tudo podia ser perfeito. É brincadeira. Todo Ó, que eu vou fazer um livro sobre a sogra, vou entrevistar a sua sogra. Vamos falar que eu sou sogrofóbico agora. Nada, minha sogra é... Que graça tem ser genro e não falar da sogra? É cultural no Brasil. Mas eu vou fazer um trabalho sobre a sogra, vou escrever um livro sobre sogra. Eu amo a minha sogra. Eu vou entrevistar a sua sogra. Ela é apaixonante, é uma Marilda, uma religiosa. Mas são muitas mulheres. E né? eu ainda tenho a minha cachorrinha Pietra, que mora lá na minha casa. A minha mãe, de vez em quando, vem me visitar. E eu ainda tenho 2 moças que trabalham lá. Na minha casa... Você é um rei, né? O único lugar que eu me sinto dono é o meu cantinho da cama, porque todo banheiro tem uma plaquinha, a favor de fazer xixi sentado. Então as mulheres dominam a minha casa. Eu fui criado numa casa, a minha mãe e minhas tias, 4 mulheres, e tinha o meu avô, que foi a figura paterna, né? Foi nele que eu me inspirei. Então, eu sempre amei as mulheres. Aliás, na época de teologia, tem uma história que eu sempre conto. Eu lembro que uma vez num debate sobre o Velho Testamento, o professor falou assim: em quantos dias Deus criou o mundo? Isso é uma pegadinha, né? Todo mundo diz 7, ele diz, é claro que não. Deus fez em 6, no 7º ele descansou, né? Aí ele perguntou, qual foi a última criação de Deus na Terra? Aí todo mundo foi a mulher, porque Deus criou a relva, os animais, o homem e por último fez a mulher. Aí o professor perguntou, por que é que Deus fez a mulher por último? Aí tinha um menino lá, o Abraão, que não era gente, o Abraão piadista, ele levantou e disse, professor, Deus criou a mulher por último para ela não dar palpite na criação. O senhor imagina Deus criando a terra e a mulher atrás, se eu fosse o senhor, eu fazia assim. E aqui eu fiquei com raiva, mesmo sendo uma piada, eu fiquei com raiva porque as mulheres da minha vida são minhas heroínas. E eu falei, professor, eu tenho outro pensamento. Diz, qual é o seu pensamento, Feliciano? O meu pensamento é o seguinte, Deus é um grande artista. Então todo grande artista, antes de fazer uma obra-prima, ele faz um rascunho. O homem é o rascunho. E a mulher é a bela criação, é a perfeição da criação. Mas e quanto aos direitos da mulher? Todos eles garantidos pela Constituição. Sim, mas, por exemplo, a mulher ganha no Brasil menos do que nos outros países. Nos outros países também, porque a desigualdade salarial não é só brasileira. Mas a mulher ganha menos, a mulher tem uma jornada tripla de trabalho e tal. E você respeita isso? Você admite isso? Admito. Você acha que nós podemos ter direitos iguais aos de vocês? Com certeza, com certeza. Então, por que da onde surge essa fama de que você... Como surgem todas as outras famas. Mas é uma perseguição? Quando eu digo isso, eu falo que eu tenho síndrome de ser perseguido, mas não é. Todas as vezes que eu vou com os jornalistas, todos fazem a mesma pergunta, todos fazem essa mesma carinha que você está fazendo assim. Mas como? Por que então? Porque aqui eu não edito nada, hein? Vai tudo que a gente conversou. Por que fazem isso?
Porque eu represento o conservadorismo. E as pessoas querem destruir de uma vez por todas o conservadorismo, pensando que o conservador é um monstro. Eu não sou um monstro. Eu sou conservador em alguns aspectos e sou liberal em outros aspectos. Por exemplo, me dá um exemplo de liberalidade sua. Eu sou liberal econômico. Eu sou um liberal econômico. Você defende um Estado menor? Estado mínimo. Para mim, o Estado tem que ser, ele precisa existir, senão, para mim, não existiria. Tem que ser um Estado mínimo. As grandes nações, as grandes democracias, as democracias mais modernas do mundo são assim. Os Estados Unidos da América eles só têm duas empresas, né, que são estatais. Uma é a NASA e a outra eu esqueci. O Brasil tem inúmeras estatais e é sócio de mais de 200 empresas. Tudo isso cabia de emprego para político. Todo mundo sabe disso. Então, eu sou a favor do Estado mínimo. Impostos. A nossa carga tributária é gigantesca, tem que haver uma reforma tributária, tem que se encontrar um caminho para que o Brasil se reencontre. A nossa carga tributária é inaceitável. E é inaceitável porque a máquina é inchada. Nós temos hoje 27 estados no nosso país. Desses, só 6 são superavitários. Os outros 21 vivem a reboque do país, porque a máquina é extremamente inchada. Então nós temos que copiar algumas democracias, como a América, por exemplo, Estados Unidos da América. Desarmamento, armamento. Eu sou contra o desarmamento. Sou contra o desarmamento. Isso é até um choque para as pessoas que me escutam. Poxa, o senhor é pastor, é cristão, o senhor é a favor de uma pessoa estar armada? Eu sou a favor de que um cidadão de bem tenha uma arma dentro da sua casa para proteger a sua família. Se um homem não pode proteger a sua família, ele não pode ser considerado como um homem. Todos os bandidos sabem que se entrar na minha casa não vou encontrar nada. Porque se eu der um tiro no bandido dentro da minha casa, eu vou preso. Então, são assuntos, inclusive, polêmicos, que aí entra a questão da esquerda. Você já deve ter lido sobre o decálogo de Lenin. Um dos 10 mandamentos de Lenin é esse, né? Desarme a população assim que você tome o poder, para que ela não crie uma revolta contra você. Porque o socialismo, infelizmente, ele prega um país de Alice, né? É uma perfeição no papel, mas não conseguiu funcionar em nenhum lugar do mundo. O final de todo socialismo é uma guerra civil. Estamos aí, a Venezuela está a ponto de uma guerra civil. Tudo por causa do socialismo desenfreado. Não existe riqueza se você não estimular o comércio, não estimular o capital. Infelizmente não existe. É claro que eu sou contra o capital agressivo, o tubarão, né? Mas infelizmente sem isso nós não temos riqueza. Temos que gerar riqueza para o país. E sem competitividade. Para gerar emprego. Exato. Então a saúde, a educação e a segurança seriam questões do Estado? Seriam só essas. Para mim só essas. Só. O Estado não tem que se meter em mais nada. Aliás, educação eu trocaria de nome. Ensino. Porque fala-se em educação, mas educação não pode ser o professor que dá para o meu filho. Eu dou educação para o meu filho. A escola tem que se limitar a ensinar. E talvez por isso nós estamos vivendo uma geração tão monstruosa, destruída. Você pega nos últimos 20 anos... E Escola Sem Partido? Eu sou um dos membros da Escola Sem Partido e aguerrido lutador. O Escola Sem Partido é tão inofensivo que eu não sei por que tanto medo da esquerda. O Escola Sem Partido é colocar na parede de uma classe de aula 5 itens que já estão na Constituição Federal, mas o aluno não conhece. Como o aluno não conhece, ele acha que ele pode engolir tudo que o professor dele fala na classe de aula. E quais são? Um deles, o professor não pode doutrinar dentro da escola. Ele vai falar sobre Kant? Pode falar. Pode gostar de Kant. Mas, por favor, me cite Chesterton, um contraponto de Kant. Por que ensinar só filósofos de esquerda? Por que não se ensinar também filósofos de direita? Porque o professor pode ensinar na escola a teoria de Charles Darwin, que o homem veio do macaco, que é só uma teoria até hoje. E por que não dá para o aluno direito dele crer que existe uma outra vertente que é gigantesca no mundo, que acredita na teoria de Moisés, de que Deus criou o mundo em 6 dias, e deixa o aluno escolher. Agora, tem inúmeros vídeos na internet de meninos que quando vão discutir com o professor ataca a religião da criança, ataca o pensamento político dos pais. O Pacto de São José de São Francisco diz que a educação e a fé são direitos inalienáveis da criança e da família. O Estado não pode interferir nisso. Mas o Estado brasileiro, infelizmente, é o contrário.
Pra gente encerrar, eu queria falar, porque a gente uma hora tem que encerrar, né? Puxa, que pena. Eu queria falar da sua força nas redes sociais. Quantos seguidores você tem? Eu, somando tudo, inclusive, agora eu abri um canal no YouTube, eu nem sabia que tinha isso, aí meu menino falou, pastor, precisamos criar um canal, né? E batemos 104 mil pessoas agora em menos de 2 meses. Nossa, de assinatura, eu fiquei feliz. Eu tenho cerca de 7 milhões de seguidores nas mídias sociais. Entre Facebook Twitter, Instagram e agora o YouTube. 7 milhões. É um campeão. Na política... É bem votado? Eu fui... No primeiro mandato, em 2010, eu tive 212 mil votos. Foi uma surpresa, porque eu venho do nada, sem estrutura financeira, e fui o 12º mais votado do estado de São Paulo. Em 2014, eu tive 400 mil votos. Sem gastar também nenhum centavo. Eu fui o 3º do estado mais votado e o 4º do Brasil, né? Perdi no Brasil só para o Bolsonaro. Ficou Celso Russomano, Tiririca, Bolsonaro e eu a nível nacional. E você, para a presidência da República, você vai apoiar o Álvaro Dias porque você é do Podemos, né? Eu tenho uma conversa com a Renata Abreu, que é a presidente do partido. Ela me chamou e disse, Renata, eu ajudei a construir a imagem do Bolsonaro, né? Nós somos muito amigos. E por respeito a tudo que nós tivemos uma trajetória juntos, eu pedi a ela que me deixasse isento nesse momento, porque o meu público, o público do Bolsonaro, é muito aguerrido nas mídias sociais. Eu fui líder do Bolsonaro, vou te contar um outro furo aqui. Eu fui líder do PSC na Câmara, do Partido Social Cristão, e eu tinha, se um Bolsonaro já dá trabalho, imagina 2. Não deve ser fácil. Eu tinha que liderar 2 Bolsonaros, e o meu partido estava na base do governo. E a base, você sabe, há um acordo de votação. Então eu chegava e instruía, gente, nós temos que fazer assim. E Bolsonaro, quem comanda Bolsonaro? Ninguém. Bolsonaro é arredio. Eu votava de um jeito, Bolsonaro votava do outro. Pense num conflito na internet, os meus seguidores e os deles. Vai ser uma guerra. Qual foi o furo? Eu fui o único líder partidário da Câmara dos Deputados até hoje que chegou no presidente do partido e disse assim, olha, eu quero agradecer a bancada por ter me escolhido como líder, mas eu estou abrindo mão da liderança. Mas como assim? O líder tem regalias, ele tem um monte de coisas, né? Eu falei, não, eu abro mão de tudo isso porque eu quero ter paz. Eu quero continuar sendo amigo do Bolsonaro, quero poder votar com a minha própria consciência, né? Então, em conta disso, a Renata entendeu, já sentei com o Álvaro, inclusive dei umas pitadinhas, umas dicas, ele já está usando. Eu falei para ele, já que ele é um conservador em costumes, como ele diz, liberal, econômico também, então que ele inclua nos discursos dele a família. E ele começou a colocar a família nos discursos dele, né? Porque para mim, Leda, todo o processo de transformação no Brasil passa pela família, antes da escola. Porque a família é a base da sociedade. Antes da sociedade já existia família. Então, se a criança tem referência de pai e mãe, se ela tem educação dentro de casa, se ela tem princípios, ela não vai roubar, não vai matar, não vai ser corrupta, não vai destruir o outro, não vai bater no outro, etc, etc. Eu falei que ia terminar nas redes sociais, mas não tinha falado numa questão que é fundamental com o parlamentar hoje em dia. O foro privilegiado para deputados e senadores caiu, mas dá para muitas autoridades, né? Nós estamos o país, acho que maior número de pessoas com foro privilegiado do mundo, né? E tem a questão da Lava Jato. Você passou batido pela Lava Jato? Você é ficha limpa? Graças a Deus. Né? É aí que vem o meu pensamento. Por que me odeiam tanto? Esse pessoal da esquerda, por que me odeiam tanto? Eu não faço mal a ninguém. Não sou ficha limpa. Eu só defendo o meu pensamento. Pensamento que essa turma da antiga lutou para que as pessoas pudessem pensar. A democracia não era isso. Eles queriam ir lá fumar na beira da praia, iam lá e apanhavam. Então, não, eu tenho que ter o direito de fumar. Eu posso não gostar do cigarro, mas eu respeito ele que fuma. Então, eles lutaram por isso. E por que me oprimem tanto? Por que eu não posso falar o que eu penso? Por que eu não posso defender o meu pensamento? Entende? E todas as vezes que eu vou para um debate, eu vou para o debate à luz da Constituição Federal. Esse pessoal pensa. Você sabe a diferença de um conservador e de um progressista? Um exemplo simples do progressista e do conservador. Imagine uma casa. Aí chega um progressista e um conservador e vem àquela casa. O progressista diz, nossa, a casa está aqui há 60 anos, que coisa velha, olha que telhado ruim. Não, vamos trocar, não, vamos derrubar essa casa. Vamos construir uma casa de vidro, vamos construir uma casa que tem um arco-íris, um unicórnio sobre ela. Vamos construir utópico, porque o pensamento progressista é utópico.
Então, aí alguém diz, mas aí dentro moram as pessoas. Não, a gente mata elas se for preciso. É a revolução. É a revolução. Che Guevara matou 700 pessoas e todo mundo com a cara dele no peito. Matou 700 pessoas, entre elas negros e gays. Aí pega o Jean Willis e posta uma foto vestido de Che Guevara. Me explica isso. Onde está a coerência em tudo isso? Então, o progressista é assim. Aí o conservador, o que ele faz? Fala assim, não, gente, calma. Essa casa está aqui há 60 anos. Vamos estudar o alicerce dela. Como é que ela aguentou tanta tempestade? Como é que ela está de pé até agora? A gente pode melhorar ela, mas aos poucos. Vamos puxar um puxadinho para cá, outro para lá. Essa é a diferença do conservador e do progressista. Então, eu sou um conservador. Eu não quero que tudo seja diluído para pegar nossos meninos que saem da escola sem saber ler nem escrever, né? Esse pensamento paulo freireano, né? O pensamento do Dr. Paulo Freire, não, tem que haver a inclusão da escola e o menino, a menina tem que estudar. Você não pode oprimir ele porque ele é ruim em uma matéria. Empurre ele. Tudo bem, empurramos. A que preço? Como é que eu vou deixar um menino desse que se forma aí em arquitetura ou engenharia construir uma casa para mim? Não sabe nem ler nem escrever. Vê as nossas universidades federais, Leda. Tem 20 anos que não dão para o mundo uma peça intelectual. 20 anos. Pega os meninos da USP, pega os meninos da Universidade do Rio de Janeiro. É uma loucura. É uma coisa assim, é uma coisa fora do normal. Perderam o controle, estão batendo em professores. Um professor que não pensa como os outros está sendo arrancado do meio do corpo docente porque ele tem um pensamento conservador. Isso não pode. Isso não é democracia. Isso é uma ditadura velada. Então é contra isso que eu luto. E por falar essas verdades, porque eu toco neles, me lembrei que eu não podia deixar de falar isso. Você falou que o show business me odeia. Porque eu fui o cidadão que levantou a CPI da Lei Rouanet. Então, tem direito de me odiarem, né? Porque eu vi que a maioria das pessoas pegaram dinheiro lá, e esses que defendem o partido antigo, é por causa disso. Se locupletaram de dinheiro público 5, 6, 10 milhões de reais, claro que vão bater em mim, porque não querem perder a mamata. São hipócritas. Falam uma coisa, mas vivem outra. Caetano veio aqui em São Bernardo do Campo, lutou por causa daquele pedaço de terreno, né? Não, tem que tirar. Ele quer ajudar esse povo, porque aquele terreno tem dono. Tem dono. A Constituição Federal garante o meu direito à propriedade. Onde um país que não garante direito à propriedade é comunista. Vão tomar o que é meu? Quer ajudar? Faz um show no Maracanã, pega toda a arrecadação, chama aqueles 100, 200 pessoas que não têm uma casa e fala, esse dinheiro aqui é para você. Compra uma casa para você. É simples. Junta todo o show business. Façam 27 shows no final de semana no país inteiro. Vão levantar uns 20, 30, 40 milhões de reais e dá para o povo comprar casa. É simples. Então, essa esquerda caviar tem que tomar vergonha na cara. Este é o deputado federal, pastor Marco Feliciano. Muito obrigada por ter vindo. Eu te agradeço, estou muito feliz de te conhecer pessoalmente. Muito obrigado. Quando abriu a porta, eu quase me emocionei, até estou aqui para ver se era de verdade. Né? Não que você seja velha, é que eu sou... Mas eu estou velha mesmo. Eu sou meio prodígio, né? Garoto prodígio, então eu assisto televisão desde a creche. Eu fiquei na creche dos 2 aos 7, com 2 aninhos já estava lá com... E eu lembro de você no jornal Hoje, né? Você é uma figura da Globo, né? Você é uma grande jornalista. Estou muito feliz em ter te dado essa entrevista. Quero agradecer a Priscila, que é uma grande amiga nossa. Que foi quem marcou a entrevista. Né? E estou à sua disposição sempre. Tá bom, muito obrigado. Continue fazendo jornalismo assim, Leda. Tendo seus posicionamentos, mas com seriedade isenta em alguns aspectos. Porque é disso que o país precisa. Essa mídia que é apelidada de mídia marrom tem que acabar. Esses jornalistas que fazem mal para o país, porque isso é um mal. Quando as pessoas divulgam uma mentira e não abrem oportunidade para que a verdade seja dita, isso é um mal. Todas as TVs falaram de mim. Pergunte quantas me deixaram ir lá explicar. Dá o meu posicionamento. Mas aqui eu faço questão que a pessoa se explique e não é dito. Perfeito. Então, parabéns, irá assim como foi feito. Tá bom? Tamo juntos. Muito obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Não esquece, dá like, curte, compartilha, avisa para todo mundo e volta no próximo vídeo, muito importante, tá? Se inscreve no canal, também é fundamental.
Valeu, até mais.